Paz do Senhor, igreja. Amém. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vai lá tudo mais ou menos. Né? Quantos daqui vê a escala que fica ali na porta das crianças? Os outros não viram que era eu que ia pregar hoje, por isso que vieram, né? Tem gente que olha e fala, hoje eu não vou, é o Weber que gosta de colocar figurinhas, né? Inclusive eu conversando com o irmão e falou, puxa, eu gosto que você prega, né, traz a palavra, porque fica mais fácil de entender quando tem as figuras, que eu já parto daquele princípio, não entender o desenho e acaba entendendo, fica mais fácil. Mas hoje não vai ter desenho, a palavra é muito simples, hoje não tem, não deu tempo de fazer. Pastor, tem um produto, pastor, quantas vezes você já pregou na Pagiel, você contou uma vez pra gente, mais ou menos? 150. A partir de qual que parou de tremer as pernas? Porque a minha, eu acho que a quinta vez está tremendo mais que a mais fácil, acho que com o tempo passa. Então não vai passar, vai ter que piorar. Diáconos de plantão, da outra vez eu derrubei água na caixa de som, já fique com um paninho aqui. Mais fácil tirar água, mas... Água precisa. Bom, quando a gente vem à casa de Deus, principalmente fazer a palavra, a gente se prepara para se preparar mais ou menos. Se falar que eu estou mais ou menos nervoso, eu vou estar mentindo, eu estou bem nervoso. E o mais ou menos na vida da gente, de uma pessoa mais ou menos, é muito complicado, né? Por exemplo, tem coisas que, se for mais ou menos na nossa vida, não influencia tanto. Por exemplo, você pode morar numa casa mais ou menos, né, mas você tem um lar abençoado por Deus. Você pode morar numa rua mais ou menos, aqui no bairro, perto da igreja, ou pode morar numa rua lá no jardim. Campestre, jardim. Pode morar numa cidade mais ou menos, como é Santo André, que não é a melhor cidade para se morar. Ou até a gente tem um governo mais ou menos, né? Mais para menos que a gente tem, sempre, infelizmente. A gente pode dormir mais ou menos, dormir pouco ou dormir mal. Isso não vai influenciar na nossa personalidade. A gente pode se alimentar mais ou menos, fazer um feijãozinho mais ou menos, né? A minha lasanha é boa, quem já comeu sabe. Quem já comeu minha lasanha? Só você. Tinha umas 20 pessoas em casa da última vez, eles não vieram na igreja, acho que não gostaram da lasanha. Então não é por causa disso. Você pode ter um transporte mais ou menos, não vai influenciar muito, um carro mais ou menos, vai te levar no mesmo lugar que um carro melhor pode te levar. Então existem coisas que não afetam diretamente a gente, mas tem coisas que a gente não pode ser mais ou menos. Por exemplo, você não pode sonhar mais ou menos, ter os seus objetivos mais ou menos. Seus objetivos na vida, como ser humano, tem que ser atingível primeiro. Tem que ter um prazo determinado, tem que ter ser claro. Eu quero, quem está namorando noivo aqui não tem ninguém, né? Noivo. Não. Tem gente que noiva, né, e não marca a data do casamento. Por que ficou noivo? É estranho, só para fazer festa. Então é muito complicado você ter os seus objetivos mais ou menos. Amigo mais ou menos, eu acho que é a pior coisa. Amigo mais ou menos é aquele amigo falso, né? E amigo falso é pior que inimigo, porque ele está ali perto. O inimigo você sabe que está lá tramando mal para você. A gente vê até nos filmes, às vezes, um policial se infiltra no meio dos bandidos, se faz de amigo para quê? Para prender aqueles que vão ser amigos dele. A gente vê bastante isso nos filmes. O que acontece na nossa vida também? A gente pensa às vezes que quem está próximo da gente é amigo e não é. É um amigo mais ou menos. Estudar mais ou menos. Estudar mais ou menos acarreta um monte de coisa. Quando você estuda mais ou menos, falta na escola, não presta atenção na aula, o que acontece na hora da prova? Vai mais ou menos, né? Mais ou menos então de 0 a 10 é 5. 5 passa. Passa de ano? Ensino fundamental passa, né? 5. Mas é aquele negócio. Passei raspando. Lembra disso? Passei raspando. Aí entra na faculdade, depois passou raspando, não conseguiu um nível para entrar numa faculdade boa, vai entrar numa faculdade mais ou menos. Porque não estudou bem, estudou mais ou menos. Se fizer uma faculdade mais ou menos, que profissional que ele vai ser? Mais para menos, né? E
E que tipo de trabalho um profissional mais ou menos arruma? Joia. Não é um trabalho mais ou menos. E ele está no trabalho mais ou menos, mas ele quer ter o salário melhor, né, do mercado. Não vai ter o salário melhor do mercado. Ele tem um salário mais ou menos também. Vocês estão vendo, irmãos, como é difícil essa questão do mais ou menos? É perigoso, é muito arriscado a gente viver no mais ou menos. Está trabalhando lá, está trabalhando mais ou menos, ganhando mais ou menos. Aí eu já ouvi muito disso. Eu trabalho pouco porque eu ganho pouco. Já ouviu isso? Não me pagam bem, não vou trabalhar bem. Aí depois é mandado embora e põe culpa em Deus, né? Deus não abençoou. Nessa hora, aí lembra de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Colossenses 3, de 22 a 25, falando nessa questão do trabalho. Colossenses 3, de 22 a 25. Quem trabalha aqui? Quem trabalha de verdade? Quem tem um emprego, né? É só para dar tempo de abrir. Acharam aí? Eu vou ler aqui na tradução. Eu acho que eu fiz na tradução de hoje, para melhor entendimento. Trabalhadores, em tudo obedeçam aos seus superiores aqui na terra. Não obedeçam só quando eles estiverem vendo vocês, procurando com isso conseguir a aprovação deles, mas obedeçam com sinceridade, por causa do temor que vocês têm pelo Senhor. O que vocês fizeram, façam de todo o coração, como se estivesse servindo ao Senhor e não às pessoas. Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. E quem faz o mal, seja quem for, pagará pelo mal que faz. Pois, quando Deus julga, Ele não faz diferença entre as pessoas. Então, irmãos, será que Deus está preparando um amor para mim? Ele está preparando, eu recebo. Eu recebo, em nome de Jesus. Mas tem que ser do jeito que eu quero. Não pode ser mais ou menos. Amém? Então, irmão, se você trabalha menos porque você ganha menos, se você faz o mal, Deus pagará, você pagará pelo mal que faz. Vai ser mandado embora. Não tem jeito. E não vai poder pôr a culpa de Deus. Como nós somos mais ou menos a vida toda, é muito engraçado. Não é engraçado, não chega a ser engraçado. A gente é mais ou menos, mas na hora de ter as bênçãos de Deus, a gente quer o melhor. Tem alguma coisa errada. A gente é mais ou menos, vai lá São Marilove, né, como a gente vai falar, mas, puxa, Deus não está me abençoando, né? Outras situações que a gente não pode ser mais ou menos. Quem está namorando, quem quer namorar? Não pode namorar mais ou menos. Hoje o negócio é ficar, né? Enquanto o pessoal vai ficando, a vida vai passando, tudo vai passando e a pessoa vai ficando. E quando vê, ela ficou, né? E tudo passou. Depois namorou mal, mais ou menos, noivou mais ou menos. Como que vai ser o casamento? Mais ou menos. E como é um casal de um casamento mais ou menos? É um casal mais ou menos, mais para menos, né? Um casal mais ou menos vai ter filhos? Mais ou menos. Aí entra tudo de novo, né? O filho vai estudar mais ou menos, enfim, nós vamos arriscar viver como uma pessoa mais ou menos, né? Amar.